Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 10ª aula do desafio Um Ano em 12 Semanas. E eu espero que até aqui o desafio esteja sendo intenso, no sentido de só um ano em 12 semanas. Existem várias áreas para a gente desenvolver, uma delas é a meta que a gente quer atingir, mas no processo de atingir a meta, a gente acaba passando por coisas que a gente não olhava antes e às vezes para mais de um ano. Então, você pode estar fazendo coisas que você não faz, por exemplo, há 10 anos, fazendo nesse período de 12 semanas. É nesse sentido que eu falo da intensidade. Então, a essa altura, pode ser que algumas pessoas estejam começando a ver alguns resultados. Não é o resultado ainda da meta, mas você já começa a ver como se fosse uma muda, né? Germinando ali aquela primeira folhinha, aquele primeiro indício de que vai acontecer o que você planejou. Se as coisas não estão indo muito bem no seu plano, na sua execução, parabéns por chegar até aqui. Isso significa que você pelo menos está persistindo e isso conta bastante. Os ciclos, eles são evolutivos, então não vai ser no primeiro ciclo que você vai conseguir desenvolver todos os comportamentos, tudo que é necessário para atingir necessariamente a meta. Então pode ser que você precise de mais ciclos para isso. Então não se pressione nesse sentido. Na última aula, a gente falou sobre resultados e objetividade, né? E terminou na parte de objetividade, onde é aquele espelho da realidade, o espelho de você mesma, né? Como você se apresenta no mundo realmente e não o que você acha que você é. Ó, o Daniel, meta quase atingida, mas tive que restringir os objetivos. Boa, Daniel. É isso aí. Parabéns. Olha aí. O, o, o método funcionando ao vivo para vocês, né? Funciona. E acho que é o primeiro ciclo do Daniel, inclusive, né? É o primeiro. Legal. E aí, quando você está olhando para si com mais objetividade, buscando entender o que realmente de fato você consegue fazer e quem você é no mundo, existem alguns caminhos que você pode tomar. É uma parte que você vai se aprofundar dentro do autoconhecimento. Você vai começar a cada vez mais ser específico pela forma que você funciona. Você vai ser cada vez mais consciente de como você se manifesta no mundo, como as pessoas te veem também. E uma das coisas que eu acho que é interessante a gente ver, que é bom da gente trazer para essa objetividade, é a gente olhar para as limitações pessoais. Então, é uma forma de realidade que eu quero trazer para vocês, de objetividade, na parte em que eu atinjo mais o que a gente chama de personalidade. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, eu sempre fui assim, ou até mesmo o marido, o companheiro ou a companheira falam, ah, não, ele é assim mesmo, é o jeitinho dele. O jeitinho dele é que muitas vezes pode limitar a gente. O jeitinho dele, o jeitinho dela, ou eu sempre fui assim, pode ser que esteja comprometendo os seus resultados. E a gente associa isso a uma personalidade, a algo que é imutável. Eu nasci assim e vou morrer assim. Só que dependendo desse comportamento que você tem, pode ser que você afaste as pessoas ao seu redor ou que você se prejudique no processo, principalmente as que são docinho de coco. E aqui eu quero fazer uma leitura mais social, né, estrutural, assim, do que a gente tem. As mulheres, elas são condicionadas a serem as cuidadoras, as pessoas na casa, na relação que cuidam, que protegem, que zelam, que pensam no futuro, que limpam, que organizam. Então, existe uma estrutura, ela não é documentada, visível assim, mas você vê ela acontecendo, que faz com que as mulheres tenham esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento vai condicionar uma limitação em específico, que a gente vai falar na aula, que é o docinho de coco. Então, eu vejo e consigo. É assim, o espaço amostral é pequeno, né? É ao meu redor, é aquilo que eu consigo ver. Mas as mulheres que chegam no trabalho que eu faço, elas geralmente são docinho de coco. E aí eu consigo ver que muitas mulheres são docinho de coco, tanto pela criação, por essa estrutura, como pela personalidade de acreditar que é isso, de que é, é o destino. Eu fui feita para isso. Eu preciso ser assim. Então, vejam isso também para além das limitações pessoais que eu vou trazer aqui.
E por que que é importante eu ficar olhando isso, né? Tipo, por que que eu vou perder tempo aqui ensinando e vocês tempo aprendendo? Quando a gente está em busca de atingir um objetivo, uma meta, um sonho, alguma coisa que queremos muito, que não é o da sobrevivência, é alguma coisa para além disso, que vai nos deixar um pouco desconfortável, por exemplo, fazer uma graduação, uma pós-graduação, é, atingir um outro patamar financeiro, expandir empresa. Existem algumas coisas que nos tiram dessa zona familiar, né? Algo que a gente já está acostumado. Nesse movimento de expansão, ele precisa de um desenvolvimento de si próprio, um desenvolvimento pessoal, que é o que a gente tem observado já em algumas aulas. O desafio por si só, ele é uma tentativa de construção de desenvolvimento pessoal numa metodologia, numa releitura do desafio, né, do um ano em 12 semanas, da metodologia. E aí, quando a gente tenta, né, quando a gente vai, faz esse movimento, a gente esbarra, a gente tem uma barreira, e essa barreira é essa limitação pessoal. E aí, eu queria que, principalmente para as pessoas que tomam para si o que acontece na live, como se fosse um julgamento, como se fosse algo relacionado à sua capacidade. Não é sobre isso. E que lembrasse sempre, eu vou passar isso em cada limitação, que toda limitação, ainda que extrema, né, que esteja bastante desenvolvida, ela contém aspectos positivos. Então, é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que faz as suas qualidades existirem, faz os seus defeitos e as suas limitações aparecerem. Então, bora para o mapa para a gente olhar essas limitações. Primeiro de tudo, as limitações têm cinco leis. A primeira lei é: todos temos limitações pessoais. Eu tenho, e todos aqui nessa sala e quem assiste o vídeo tem limitação pessoal. As pessoas mais incríveis que vocês conhecem têm limitações pessoais. Todos nós temos. Então não existe um ser iluminado que não vai ter limitação pessoal. A segunda lei é: não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Enfrentamos. Então, uma vez reconhecida essa limitação nessa aula, é necessário que você faça algo. Tem um quadro aqui atrás de mim. Vocês conseguem ver aqui esse quadro aqui, lá dos livros. Esse quadro aqui eu escrevi quando eu estava na República. E nele tem três palavras, né? Acorde, haja e persista. E esse quadro eu acho que tem acho que uns 7, 8 anos que está escrito isso aí. E são três palavrinhas que me guiam muito nesse processo. Acordar é ter esse tipo de conhecimento, é despertar consciência. Estou aqui despertando consciência de vocês. É interessante a parte do conhecimento, mas é preciso fazer alguma coisa com isso. Ele por si só te torna uma pessoa com conhecimento. Se você não age em cima desse conhecimento, ele não vai você não vai conseguir fazer com que ele se manifeste, né, esse conhecimento em você. Por exemplo, as pessoas estudar organização, mas não organizar, não faz com que você seja organizado. Você só sabe de organização. Quando a gente não enfrenta, quando a gente não lida com isso, não tem como você mudar. E aí você vai acordar para isso. Seria interessante que você agisse. E eu quero reforçar, né, na última palavra que não vai ser fácil. Vão existir obstáculos. Por isso que é necessário a persistência. Então, vai ser desconfortável em alguns momentos, vai ser desconfortável porque você vai ver em si e você vai ver nas pessoas ao seu redor, principalmente para os companheiros, né, na maioria das mulheres aqui, e isso pode gerar um desconforto. Pode não, vai gerar um desconforto e é necessário que você persista, porque a tendência é o quê? A gente agir, ver que não deu certo e voltar. A gente está falando de um comportamento da vida. Sabe, ele é assim, é o jeitinho dele, ele, ele não vai conseguir entender. Essa caracterização que a gente está dando é como se fosse algo imutável, uma personalidade, é algo que ele faz há décadas. Não tem como eu mudar. Só que não é bem assim.
As pessoas podem mudar, mas para isso elas precisam querer, tentar e persistir no processo, porque não vai ser fácil. Na terceira lei, a gente tem nossas limitações pessoais atuam em todos os papéis da nossa vida. Aí pode ter um- uma pessoa que fale assim: ah, mas no trabalho eu tenho umas limitações pessoais e em casa eu tenho outras. Como é que eu faço? Foque nas que você tem em casa, porque as que você tem no trabalho provavelmente é uma forma de mascarar as outras limitações. Quando a gente está em casa, a gente está no modo relaxado, né? A gente baixa a guarda. E é em casa que a gente manifesta mais de quem nós somos na essência. Então, a gente vê, por exemplo, que existe uma quantidade de feminicídio absurdo, né, no Brasil. Os homens são violentos com, com as parceiras. Quando a gente vê esse cara no trabalho, ele sendo levemente violento, saiba que isso já é uma contenção da violência dele, porque em casa ele provavelmente vai ser muito mais. Então a gente tende a mascarar ou minimizar muito a nossa limitação no ambiente de trabalho. Em casa ela se apresenta mais. Então ela vai estar pessoal, profissional, para tudo. Ah, estudar, mesma coisa. Na academia, onde você estiver. Quatro, as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Como assim, Vitor? Aquilo que você tem mais facilidade ou dificuldade está relacionado, dificuldade em relação a executar, né? Fazer, pegar um trabalho para executar. Aquilo que você tem facilidade ou dificuldade está relacionado com a sua limitação. E número 5, vivem melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Eu sei porque eu vivo isso hoje em dia. Se eu fosse ser a pessoa que eu sempre fui, e vou colocar aqui 8 anos, não é tanto tempo assim, mas é um tempo considerável. Se eu fosse a mesma pessoa de 8 anos atrás, primeiro que eu não estaria fazendo essa live, e segundo que eu seria uma pessoa intragável. Hoje eu tenho relações muito mais significativas, leves e, como eu posso dizer, com um nível de consciência na comunicação e das emoções muito maior. Talvez na época eu nem tivesse, nem conseguisse ter isso, porque eu não tinha capacidade de me observar e ver como as minhas ações impactavam as outras pessoas. Então, eu acabava dificultando a minha vida. Hoje, vivo muito melhor, graças a estar constantemente, né, tentando minimizar as minhas limitações pessoais. Como é que a gente identifica as limitações pessoais? A gente tem 10 limitações pessoais que foi documentada pelo Flip Flipping no livro Pare de se auto-sabotar e dê a volta por cima. Se você quiser aprofundar o seu estudo, esse livro é muito legal, eu recomendo. Das 10 limitações, existe um questionário com 10 perguntas que você responde sim ou não para cada uma delas. Eu não vou passar pergunta por pergunta, eu vou deixar ela aqui um tempo para você tirar um print e você pausar se você estiver vendo gravado, e aí você responde. Eu vou só ressaltar algumas perguntas para quebrar algumas perspectivas que eu vejo que existem alguns vieses na hora de responder, porque já vi alunas minhas se considerando uma coisa e eu vendo outra. Então, vamos lá. A primeira limitação que a gente vai trabalhar é a limitação à prova de balas. Como o próprio nome diz, uma pessoa que é à prova de balas é um perfil que não se vê errando. É uma pessoa que dificilmente vai questionar se o que ela está falando está certo mesmo. Então, é um perfil que não consegue, que dificilmente.
Dificilmente acredita estar errado. Homens geralmente são a prova de balas. A gente tem uma autoconfiança, um ego inflado, vamos falar a real mesmo, e a gente acha que a gente é super competente. Então a gente acha o tempo todo que a gente está sempre certo. Quem nunca falou alguma coisa aqui pro marido, falou, ó, vai dar merda, ou isso melhor não fazer, e o marido falou, não, claro que vai dar certo, não tem como dar errado isso. Esse comportamento é justamente isso, ou a prova de bala. É o que acredita que dificilmente acredita tá errado, né? Para ele tá sempre certo. E aí, quando você dá o feedback sobre aquilo, ele tende a falar, você está sendo exagerada, para de frescura, ou para de exagero, para com isso, ou vai ver como incompetência sua. Tipo, você não sabe fazer isso, o que que você está falando? Então, é um comportamento que a gente vê muito, eu vejo muito, eu já, inclusive, fui essa pessoa e eventualmente sou, quando eu não estou atento ao meu comportamento, e vejo que os homens, eles perpetuam esse tipo de comportamento. Então, se você é uma mulher e lida com uma prova de balas, é essa limitação que você vai ver se apresentar muito forte, né? E aí, como ela se manifesta? A, a pessoa que não aceita feedback, ela geralmente toma decisões iguais, ela não muda a forma de decidir, ela faz a mesma coisa o tempo todo, da mesma forma e erra do mesmo jeito. E aí, se eu fosse trazer essa pessoa, como é que ela seria no desafio? Seria a pessoa que chega na semana 6 com 40% de execução, e acha que o problema é o plano. E aí, se eu falo, olha, pode ser que a sua meta esteja superestimada, né? Ela não cabe no seu contexto. Essa pessoa ela vai concordar na hora e vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Ela é a prova de balas, ela não deixa nada passar. E aí, as pessoas começam a também deixar de dar o feedback, né? Não adianta falar, é o famoso, né? Você fala, não adianta falar, não ouve. E aí você formou ali uma parede, um muro, né? Você não consegue conversar. E aí, existe aqui uma lista de sintomas, né? Por assim dizer, que você pode. Deixa eu ver. Vou fazer aqui metade, metade. Vou colocar essa aqui, pausar agora ou tirar um print, que você responde sim ou não para cada pergunta dessa. E aqui, cuidado à prova de balas. Se você for uma pessoa à prova de balas, é necessário que você deixe o seu ego de lado ao responder isso. Porque provavelmente você não vai se considerar a prova de balas. Faz sentido? Então, é um momento de exercício, de exercitar como é, né, a sua dinâmica no dia a dia com as pessoas, principalmente em casa, que é quando você mais consegue relaxar e ser você mesmo. Então, aqui as outras perguntas aparecendo. Tirem print e respondam sim ou não. E aí você vai ter alguns sims e alguns nãos. A quantidade de sims é a quantidade que você vai colocar no número de 0 a 10, provavelmente. Então, se você marcou 7 sims, você vai ter a nota 7. Aqui. Se marcou 7 sims, você vai ter a nota 7. E vai guardando. No final do formulário, quem preenche, ganha o mapa. Tá vendo? Quem assiste gravado e não preenche, não ganha mapa. Tem aqui na descrição. Se você está vendo gravado, responde o formulário que você ganha esse mapa aqui. E aí, vamos lembrar, né, os aspectos positivos da limitação. Boa, Cristina. Quando a gente equilibra essa pessoa, é uma pessoa que inspira, né? Quando equilibrado, tá? Passa confiança,
e segurança. Ela tem uma capacidade de assumir riscos e não se paralisa diante de incertezas. Próxima limitação: vulcão. O vulcão é aquela pessoa que tem dificuldade em regular emoções intensas. O perfil. E a gente vê isso acontecer também na nossa sociedade através dos homens, né? Os homens são mais explosivos, são mais agressivos. Eles tendem a gerar, inclusive, medo e insegurança em algumas parceiras com medo, né, da reação dele ao que ela falar. Então, por exemplo, se você se relaciona com um vulcão, você pode ter medo de falar o que você quer falar, o que gostaria de falar para essa pessoa, com medo de como ela pode reagir e ou se machucar ou te machucar, enfim. O vulcão vai ter essa reação de queimar as pessoas ao redor, né? Imagina um vulcão entrando em erupção. Ele vai dar sinais, enfim, aí depende de pessoa para pessoa, né? Vai tremer lá e eventualmente, puf, explodir tudo. E aí, como ele se manifesta? Reage com explosões verbais, eleva o tom de voz rapidamente, guarda ressentimento e acumula irritação, justifica a agressividade como sinceridade e depois do episódio, geralmente sente culpa ou arrependimento. Mas adivinha o que que acontece depois? O que que acontece com o vulcão ativo? Ele volta a ter o comportamento. Não é só sentir culpa e se arrepender, né? É acordar, beleza, entendi, agir sobre isso e persistir, porque vai ter momentos que você vai falhar, momentos que você vai ver que caiu no padrão. A gente está falando de um comportamento, um hábito, e você não pensa para fazer isso. A sua resposta já vem na lata, já vem, ó, você não tem controle. É muito, muito rápido. E aí, do desafio, é aquela pessoa que quando a meta trava, quando a execução trava, reclama do método, que não funciona, some na semana seguinte e volta na outra, como se nada tivesse acontecido. Depois que passa a erupção, né, o vulcão volta a ser só um monte de rocha. Você pode ir lá fazer trilha. Ele não está ativo. Então ele volta ao estado normal. Vou pegar aqui os sintomas, e aí vocês respondam sim ou não para cada uma delas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 perguntas. Essa aqui o vulcão não tem como escapar. Se ele ouvir isso aqui, ele vai entender. A nota de 0 a 10. Vulcão tem ponto positivo? Tem como? Todas têm. O ponto é dosar, né? Então são pessoas que não são indiferentes. Se importam profundamente, agem com vigor quando percebem injustiça,
São pessoas intensas, apaixonadas, com muita energia. E quando isso é equilibrado, é alguém que você pode contar como um aliado, uma aliada, sabe? É uma pessoa que você sabe que vai estar no front com você para uma batalha. E aí, quando perde o controle, é que já é uma pessoa que a gente não consegue contar. Vulcão, segunda limitação. Agora a gente vai para rápido no gatilho. O rápido no gatilho, ele faz para depois ver o que que poderia acontecer. Ou seja, ele colhe as consequências sem pensar, ele age sem avaliar as consequências. Ele é uma pessoa muito energética, né? Muito ousado, arriscado. Geralmente empreendedor tem esse perfil, pessoas que viajam, enfim, tem uma galera aí mais adrenalina, né? Mais coisas assim que são rápidos no gatilho. Então é um perfil que é. E aí, essa pessoa, ela pode ser criativa, né? Pode ser mais ousada, só que ela tem dificuldade em pausar o estímulo e a resposta. Se a gente fosse avaliar na aula passada, né, aquela forma que você pode mudar entre um estímulo e a resposta, seria a pessoa que não consegue ter essa pausa. É o trabalho dela, né, na melhoria dessa limitação é procurar conseguir essa pausa. Como se manifesta? Toma decisões financeiras precipitadas, inicia projetos sem planejamento, responde mensagens ou conflitos no calor da emoção, alterna o foco com frequência, e aí essa pessoa pode argumentar, pô, mas pelo menos eu crio movimento, né? Movimento é bom, é necessário, mas ele não vai necessariamente criar uma direção. Então você pode estar indo em direção ao precipício, né? Vamos para os sintomas, marquem sim ou não para cada uma delas. Mesmo que você já tenha feito exercício, eu recomendo que faça de novo, tá? É interessante. Que à medida que a gente vai se conhecendo mais e com esse conhecimento, procurando comparar isso no dia a dia, a gente começa a entender mais, né? E que quando começa a enraizar o conhecimento, a gente começa a responder esse formulário com mais consciência. E aí pode ser que o seu resultado seja diferente. Isso para quem já respondeu, né? À medida que a gente vai tendo uma objetividade maior de quem a gente é, mais a gente consegue responder com precisão as respostas, né? Quem não tem muita consciência de si pode não ter tanta clareza na hora de responder. E aí, os pontos positivos, essa pessoa não fica em looping, analisando as coisas, tipo, não tem essa de... Tem gente que fica, né? Procrastina por análise, fica o tempo todo analisando, analisando, analisando e não move. Essa pessoa não cria esse looping. Então ela tem agilidade, iniciativa, criatividade. E aí, quando é equilibrado, né? É uma pessoa ágil, experimental, dinâmica, né? E aí são pessoas boas de você iniciar projetos, de você
contar com essa energia, né, para começar coisas. É muito bom. Quarta limitação, crítico. O crítico é o perfil que enxerga falhas com rapidez. Pode ser também o que a gente conhece mais hoje, né, como julgar. Pessoas que julgam rapidamente, com muita frequência e com muito detalhe. Então, elas geralmente têm o padrão alto como parâmetro e dificuldade em validar esforços antes de apontar erros. Então, às vezes, você tem lá um presente, e ao invés de agradecer o presente, você, sei lá, supõe que seja uma roupa, né? Já olha que não cabe, se for o caso. Seria um crítico. Como se manifesta? Ele geralmente afasta pessoas competentes. Competentes. Cria um ambiente de tensão, porque existe uma comparação constante, né? Um parâmetro, algo que não pode ser menor que isso. Geralmente, os relacionamentos se deterioram, porque nunca é o suficiente. É sempre alguma coisa, sabe? Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma crítica, algum detalhe. E no desafio, pode ser, por exemplo, a pessoa que só enxerga o que não fez na revisão semanal, que só enxerga o que não fez na revisão semanal e não celebra o avanço. Pode ser também a pessoa que cria muitos argumentos para não fazer os exercícios que eu recomendo aqui. Também é uma forma de crítico. Vamos para os sintomas. Respondam sim ou não para cada uma dessas e deem a nota. Aí você pode dar uma pausa aqui no YouTube. Se você está aqui na live, o print. E aí, pontos positivos. Só um parênteses aqui. Se eu sumir do nada, é porque a gente resgatou um gato novo ontem e ele é um filhote ainda meio adulto, macho. E ele tá aqui comendo, pulando e já desligou meu PC uma vez hoje. Então, se eu sumir, é um gato muito espoleta. Pontos positivos. É uma pessoa que tem um alto padrão, ela tem atenção aos detalhes, ela busca a excelência. Seria esse alto padrão, né? Vou deixar aqui. Então, ela geralmente melhora processos e eleva o desempenho. Só não pode deixar exceder, porque aí vira uma crítica constante, né? Uma desvalorização constante. Próxima limitação: iceberg. Como vocês podem imaginar, né? É uma pessoa gelinho. Então, o que é? É um perfil distante emocionalmente. Emocionalmente. Aquela pessoa que você fala, caraca, você não sente nada, velho. Alegria, tristeza, raiva, você tá sempre com esse mesma cara pra tudo. É geralmente assim, né, que aparece. Como se manifesta. E ela também. Ela demonstra pouco reconhecimento, pouco afeto e pouca celebração. Imaginem, né? Um iceberg é aquilo lá, imóvel, paradão.
gigante, frio. Nos relacionamentos, geralmente esfriam, né? Faz sentido. As pessoas não se sentem vistas por ela. Conquistas não são celebradas. E é engraçado que ele ou ela se surpreende ao perceber a rejeição. Como se fosse. É muito doido ser uma surpresa, né? Mas é isso. O fato da gente estar imerso no comportamento não permite que a gente veja o comportamento em si. Aquela visão em perspectiva da cena que está acontecendo, né? No desafio, seria a pessoa que participa e nunca interage, fica com a câmera fechada, não comenta, não responde formulário, não responde minha mensagem, mando mensagem para geral. Acho que, sei lá, das 300 que eu mando, talvez 20 pessoas respondem. Dessas 20, talvez 5 conseguem responder que nem gente, assim, ser humano, sabe? Às vezes eu até acho uma IA conversa melhor do que essas outras 15 pessoas que me respondem com não, parecendo um bot, sabe? Mas é isso. Ela nunca pede ajuda, nunca compartilha o que está vivendo, e aí, do nada, pode sumir o desafio. Os sintomas, aqui a pausa ou o print, tá pegando tudo? Não, agora tá pegando tudo. Aqui. E aí, vocês já se identificaram com alguma? Aqui é que já tem muitas alunas aqui, né? Então, a galera já tá super afiada, na ponta da língua já sabe qual é a limitação. Teria mais as novas pessoas. A Rita, Daniel, vocês conseguiram se identificar com algum? A gente tem um pouco de todas, mas a gente vai ter mais de algumas. Boa, Cristina. Grandes insights. E é a segunda vez, né, que você assiste essa aula, ou é a terceira? Sou mais vulcão. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Quais são os pontos positivos? Então, são pessoas extremamente objetivas, focadas em resultados, têm uma independência emocional, independência emocional, têm uma estabilidade sob pressão. Ela geralmente opa, mantém o ritmo constante, não é movida por impulsos e geralmente tem um sucesso financeiro, né? São mais equilibradas nesse sentido, mas não vou colocar isso aqui não, porque não é regra. E aí só começa a ser uma limitação que te trava quando, primeiro, você tem uma pontuação alta a partir daquelas perguntas, e quando você começa a ser a pessoa fria e distante, né? As pessoas não conseguem mais se conectar com você, você começa a se isolar. Beleza, iceberg. Agora o catatônico. Nossa, sexta limitação. Eita, eita, catatônico. O que é? O catatônico é aquela pessoa que tem pouca energia. Ela tem pouca iniciativa também, pouca energia, iniciativa, vou colocar assim, iniciativa e ambição.
A pessoa é aquela que onde tá bom, não precisa mover, eu tô bem aqui, vai ser assim mesmo. Como se manifesta? Tem uma vida reativa, cumpre o mínimo necessário, sabe? Vai fazer um arroz diferente. Vai fazer um arroz. Olha que eu tô colocando arroz, tá? Um arroz pra celebrar alguma coisa. Aí faz o arroz com sal e alho, básico. Ou só sal, né? Que vai sem graça ainda. É o mínimo, né? O arroz tá cozido ali com sal. Come aí. Sendo que dá pra colocar várias coisas, né? Um arroz desse. Enfim, um exemplo bem do dia a dia mesmo, né? De um arroz, literalmente. E o seu potencial nunca é testado. Você não sabe o que que aquela pessoa é capaz, sabe? Ela tá sempre no low, sempre no mínimo do mínimo. No desafio, pode ser uma pessoa que assistiu todas as aulas, tem o sistema, tem o plano, a meta, tudo montado, mas na hora de executar, não sai do lugar. Então, é muita preparação e pouca ação. Se eu puder recomendar como você consome esse desafio, seria 20% de estudo, por isso que é uma aula na semana, uma hora, e 80% de execução. Para mim, é uma regrinha, né? A lei de Pareto, que funciona muito bem. Só cuidado rápido no gatilho para não ficar 100% de execução e 0% de estudo. Agora, o diagnóstico, né? Aqui, beleza. O printzinho aqui, um, dois, três. E aí, agora os pontos positivos de um catatônico. Pode parecer que não tem, mas tem. Qual que seria um deles? A calma. Uma pessoa que não vai te passar ansiedade nenhuma, né? Paciência. Pode, quer dizer, pode até causar ansiedade pela falta de ansiedade que essa pessoa tem, sabe? Tipo, caraca, nada te abala. Calma, paciência, estabilidade, baixa reatividade emocional. E aí, quando é alguém mais equilibrado, né, é geralmente uma pessoa legal de conviver, assim, é uma pessoa que se regula com ela. Aí o problema é só quando ela fica apática, né? Parece que não tá mais aqui, nesse planeta. Nossa sétima limitação é o rolo compressor. E aqui eu tive uma lombra esses dias. Esses dias não, quando eu tava montando a aula. Achei muito legal. O rolo compressor é o perfil que tem a necessidade do controle. Tudo tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele ou dela, não é bom. Então, assume a frente nas decisões, interrompe com frequência, impõe o ritmo e direção. Já vi isso acontecer muito em relacionamento homem-mulher, cis, hétero. O homem sempre dita como vai ser e a mulher sempre fica à mercê. E às vezes ela tem outra opinião. Então, geralmente, homens têm esse comportamento maior. E aí, sabe qual é a lombra que eu tive? O fato das mulheres terem o rolo compressor em si, de passar por cima de si mesma. Achei muito lombra isso. Mas, né, temos que estudar mais. Como se manifesta? Centraliza decisões que poderiam ser delegadas. Só essa pessoa, só ele, só ela faz isso da melhor forma, então eu não vou passar para ninguém, porque se for para ser bem feito, tem que ser eu. Reage com impaciência quando alguém discorda, valoriza a eficiência acima de relacionamento, assume que
Se não fizer, ninguém fará direito. E aí, no desafio, pode ser a pessoa que define metas agressivas, corta tudo o que considera desperdício de tempo e empurra o próprio ritmo às pessoas ao redor. Então, às vezes, a pessoa definiu algo para si que é super desafiador, bem agressivo a meta, e faz todo mundo ao redor acompanhar esse próprio desafio, sem antes consultar se isso seria possível, se as pessoas queriam nada disso, né? É tipo, bora e acabou. Então, diagnóstico para ver se você é um rolo compressor. Print e pausa, pronto. 0 a 10, não esqueçam disso, né? Cada limitação você vai ter um número, e aí os dois maiores números, né? O maior número é a limitação que você vai trabalhar. Quais são os pontos positivos do rolo compressor? Assumem responsabilidade, têm a tomada de decisão rápida, são assertivos, é direto, orientado à ação. Oitava limitação. Agora a gente começa a entrar nas limitações que talvez vocês se identifiquem mais, principalmente as mulheres. Vou começar com tartaruga. Tartaruga é a limitação em que o perfil busca estabilidade, valoriza o que já funciona e tende a desconfiar de novas abordagens. Aquela pessoa que é extremamente desconfiada de tudo e todos e vai sempre preferir aquilo que já funciona. O novo não atrai. Não é necessariamente preguiçoso ou preguiçoso, pelo contrário, necessariamente é preguiçosa, mas opera com forte aversão a riscos. Mais exemplos de como se manifesta? Demora a adotar novas ferramentas e métodos. Questiona mudanças com foco excessivo nos riscos. E a tartaruga pode estar falando, pô, mas eu preciso analisar os riscos. Sim. Então é sempre excessivo. Os riscos eles precisam ser, sim ser considerados. Inclusive é um dos pontos positivos, né? São pessoas que conseguem, inclusive, prever colapsos, crises e evitar isso, né? Antes de tomar a decisão. Usa frases como sempre fizemos assim, sempre fiz assim, sempre fui assim. Quando existe mudanças na vida da pessoa, mudanças a nível de filhos, carreira, relacionamento, financeiro, abrupto, essa pessoa vive com grande ansiedade. No desafio, é aquela pessoa que está no terceiro ciclo e ainda usa o mesmo sistema de registro que montou no primeiro.
mesmo sabendo que não está funcionando. Entende? O seguro é o que eu já conheço. Tá aqui. Mas às vezes, quando a gente precisa olhar com objetividade, né, a realidade, se a gente analisar, pode ser que aquilo que seja familiar não seja mais, ou não, ou talvez nunca tenha sido aquilo que é necessário ou que combina com você. Diagnóstico, nota de 0 a 10, e agora pontos positivos. É um perfil que tem muita prudência, prudência, e aí eu posso colocar uma análise cuidadosa, valoriza a estabilidade, respeita os processos consolidados e evita decisões precipitadas. É geralmente aquela pessoa que não gosta do que está na moda, ou não gosta de modinha. É massa isso. Não é aquela pessoa que vai no efeito manada, sabe? Geralmente. Penúltima limitação, talvez uma das mais, como eu estava falando no início da aula, né? Comuns das mulheres. Docinho de coco. E não necessariamente porque a pessoa é docinho de coco. Ela foi condicionada a ser. E é o que é muito mais doido. Doido no sentido negativo, tá? Não é doido no sentido legal. É o perfil, é muito doido. Dá pra se colocar como definição no dicionário, sabe? Mulher, substantivo feminino, colocar aqui. Perfil que assume responsabilidades alheias, evita conflitos para não causar desconforto, tende a proteger excessivamente filhos, equipe e, vou colocar aqui até com caps lock, parceiro, com unhas e dentes. O amor é lindo, né? O amor é maravilhoso. Por que que não fica, pô? Não fica. E aí, como se manifesta? Ela acaba formando pessoas dependentes pela aquela função que ela adotou, né, das outras pessoas, e geralmente é mais de uma função. É uma pessoa que se sente sobrecarregada, isso porque ainda não é o diagnóstico, tá? E ressente-se por fazer tudo sozinha. Mas olha que dor esse looping, né? Tem esse ressentimento de fazer tudo sozinha, mas o que acontece? Evita conflito para não causar desconforto. Então fica aquela parada retida, aquela vontade de falar as coisas por conta desse medo de causar o desconforto, né? De fugir disso. Diagnóstico. Eita, fiz tudo errado aqui, né? Nesse. Mas é isso, vambora. Aqui o print e o coisa. Mas, Vitor, qual que é o exemplo dessa pessoa no desafio? No desafio, a docinho de coco, geralmente eu mando mensagem e ela fala assim: perdi as 3 semanas, as 3 primeiras semanas.
Tava organizando a casa, ajudando o filho, o marido e o trabalho, né? Na sua totalidade de problemas, e a meta ficou para depois. A meta, o plano, o desafio ficou para depois. Depois, não, depois. Tudo é mais importante que ela. E aí, se ela pensa nela mesma, é egoísmo. Olha que doido. A mulher é condicionada pela nossa sociedade a ser a cuidadora, a que zela, a que limpa, a que dá comida, a que dá carinho, atenção, colo, amor. Se ela pensar nela para tentar fazer coisas para ela, se desenvolver, ser uma profissional, né, ter uma carreira, ter independência financeira, emocional, geralmente quando vai para esse viés em que ela foca mais em si, tanto pessoal quanto profissionalmente, ela é considerada egoísta, egocêntrica, uma pessoa individualista. E aí, a docinho de coco, quando se vê nesse julgamento todo, né? Claro que não. Não vou, não sou essa pessoa. E de fato, a docinho de coco não é essa pessoa. Ela tão não é essa pessoa que ela se coloca em segundo lugar. Ela faz tudo para todo mundo e ela não existe no processo. Culpa, culpa, culpa. Isso. E aí, não existe ninguém que consiga validar que você pode pensar em si, a não ser você mesma. Se eu falar que você pode pensar em si, você não vai concordar. Vai ter uma parte sua que vai reagir. Não, mas estou sendo egoísta. Eu preciso olhar meu marido, meu filho. Sim, o filho talvez, o marido eu já não sei. Mas você precisa olhar para si também. Pontos positivos. O perfil cria ambientes seguros, é atenta às necessidades emocionais dos outros, uma pessoa confiável e presente, e tem um desejo genuíno, genuíno de proteger. Tudo que deixei de fazer recentemente foi para, ou usando a desculpa de, ter ido ajudar alguém a fazer alguma coisa. Não que a gente não tenha que ajudar as pessoas, né? É um equilíbrio. Não dá nem para ser docinho de coco, nem o egoístão à prova de bala, rolo compressor, sabe? É você trabalhar num ponto em que você consegue fazer as coisas para si e ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem relações maduras, seguras, bem desenvolvidas, que não te sabotem, né? Porque nessas relações, geralmente, as pessoas, quando lidam com uma docinho de coco, sobrecarregam as docinhos de coco. E aí, em todas as áreas, né? A limitação se apresenta em todas as áreas. Então, vai ter profissional e pessoal te sobrecarregando. A docinho de coco, ela é duplamente sobrecarregada, em casa e no trabalho. E aí, ela realmente fica para o último lugar. A ideia é você se colocar como urgente, se você estiver nesse nível. A última limitação é a ostra. Ixi, fechei demais. Ostra. A ostra é o perfil que tem capacidade, mas duvida de si. E esse duvidar de si, ele se apresenta de várias formas, muitas formas. É muito doido a nossa capacidade de traduzir um- uma crença em vários tipos de comportamentos. Pequenos, grandes, camuflados em coisas que você consegue justificar e provar por A mais B que fazia sentido você fazer aquilo e não aquilo outro. Então, evita assumir riscos, evita a exposição e precisa de confirmação externa
para agir. Mulheres, não esperem a aprovação de um homem para agir. Ou não perguntem um homem sobre alguma coisa que geralmente ele não vai saber. Por exemplo, eu estava no mercado um dia desses, o que que era mesmo? Ah, eu estava na feira, estava no norte, na feirinha aqui, né? E aí eu cheguei mais pra Xepa, né? Eu falei, ah, eu tô com preguiça, vou ficar por aqui, eu pego mais pra Xepa que tá mais vazio, né? Tem muita gente lá. E aí eu tava ali escolhendo o alho poró, e aí vi que o alho poró não tava bom, né? Continuei. Aí chegou um casal, e aí chegou o cara e a mulher também escolhendo o alho poró. Aí o cara pegou o alho poró, olhou, deixou de volta, aí a mulher pegou o alho poró depois. Pegou. O que que você acha desse? Ela perguntou pra ele, né? O que que você acha desse alho poró? Aí o cara, pra que que serve isso? Ela, pra colocar torradinho em cima do arroz e tal. Pegou um alho poró que tava nitidamente queimado, xepa total, amarelo. Tipo, não pegue isso. Perguntou pro cara o que que você achava. Ela sabia, dava pra ver que ela sabia que não tava bom. Só que é esse perfil ostra, né? Precisa da validação. E o cara, que não sabe nem pra que serve a porra do alho poró, falou que tava bom. Eu fiquei vendo aquela cena e falando, cara, você não precisava perguntar, você não precisava ter vindo com ele, acho, primeiro, né? Ou se vem, que ele aprenda a fazer com você. Mas geralmente vocês sabem mais do que as pessoas que estão validando vocês. É isso que eu vi nesse dia da feira. Eu e minhas lombras, né? Imagina o cara na feira lombrando essa compra. É isso, sou eu. Como se manifesta? Casais em mercado são estudos, são. São mesmo. Dá pra pegar um caderninho e ficar anotando. Lá em casa tem, quando bota coisa no carrinho. Chega lá, não tem nada. E quando é papel higiênico? Ah, tem sim. Chega lá, só tem dois rolos. É foda. Então, é uma pessoa que fica invisível, isso profissional e pessoalmente, às vezes você é quase aquele alicerce do seu trabalho, mas você faz questão de ficar invisível. Vê pessoas menos preparadas que você avançarem. A autoestima diminui a cada oportunidade não aproveitada e surge a comparação constante e sensação de inadequação. A pessoa se sente sempre deslocada do que está acontecendo. Então, diagnóstico, o print. Como que essa limitação aparece no desafio? Foi a pessoa que definiu uma metinha. Chegou não nenhuma meta, uma metinha, só por conta do medo de falhar. Eita, falar, falhar. Pontos positivos, é uma pessoa humilde, no sentido de não ficar se achando, né, com o ego lá em cima e aquele cara, aquela pessoa chata pra caralho, tem uma capacidade acima da média de ouvir, tem uma capacidade acima da média de autocrítica, tem sensibilidade ao impacto das próprias ações e considera a opinião de todos. É, essa aqui, né, traduzido, essa capacidade de ouvir. E assim a gente tem as 10 limitações. Seria interessante que agora você tem um placar, né, de pontuação das suas limitações, e aí você vai ter provavelmente a maior ou as maiores limitações.
queria ressaltar as combinações perigosas. Às vezes você ficou com pontuações mais altas em uma combinação de limitações que são mais perigosas do que o resto. E aí precisa de um pouco mais de atenção a isso. Que seria vulcão com rápido no gatilho, porque é uma pessoa que tem muita raiva, crítica, ela grita, usa muito sarcasmo, tem geralmente saídas violentas durante discussões, insulta, tem paciência já. Não me diga que uma pessoa dessa não tem paciência. E outros atos abertamente agressivos. Então, é uma pessoa que vocês têm, se vocês conhecem ou lidam com uma dessas, tomem cuidado. Se você é essa pessoa, você precisa mudar rápido, o mais rápido possível. Docinho de coco mais ostra. É uma pessoa que é carinhosa, atenciosa e tá sempre tomando conta dos demais, né? Literalmente tomando conta dos demais. A quantidade de mulheres que têm filhos, maridos, filhos, é impressionante. Então, realmente toma conta, como se fosse uma criança. E aí, o que que acontece? A sua pouca autoconfiança leva os outros a tirarem vantagem dela, pois ela não sabe se dar valor. Então, é a combinação do docinho de coco querendo agradar, não buscando conflito, com a pouca autoconfiança da ostra, que retroalimenta uma sucessão de explorações em várias áreas. Então, é algo a ser trabalhado com urgência, né? Essas combinações. Rolo compressor com vulcão. Então, essas pessoas tendem a atropelar e machucar todos à sua volta. E geralmente o rolo compressor vulcão, ele não consegue ouvir, né? Ele quer o controle. Então, e o vulcão ele fica puto. É muito difícil lidar com o rolo compressor vulcão. A prova de balas e tartaruga. O que que rola? Falta de disposição para mudar e um excesso de autoconfiança. Então, é uma pessoa que não sai do lugar e não consegue sair porque não aceita feedback. E aí fica estagnada. E o crítico catatônico. Ah, vai ver nada aqui. É o famoso, o reclamão, a reclamona. Aquela pessoa reclamona que você não quer levar para a viagem que você passou o ano inteiro se preparando, porque você sabe que essa pessoa vai ser, essa viagem vai ser um inferno. Nada vai ser bom, tudo vai ter algo a ser melhorado e ela não vai ter um pentelho de proatividade para fazer alguma coisa ficar boa. Então, é aquela pessoa que a gente evita a todo custo. Se você é essa pessoa, melhore. Rápido, de preferência. Então, beleza, a gente viu as 10 limitações, as combinações dessas 10 limitações que são perigosas e as 5 leis que são mandamentos, né, para essa limitação. Por onde eu começo a fazer isso tudo? Começa em casa. A chance de dar menos merda é maior, né, e não compromete sua sobrevivência.
E em casa você costuma ser a pessoa que você realmente é, né? Você se sente mais à vontade. Eu sugiro que, independente da limitação, você esteja presente na conversa. Ouça com atenção e especificidade o que a pessoa está falando. Isso vai servir para todas as limitações. É interessante a gente cada vez mais conseguir trazer mais consciência e tentar acompanhar o que a pessoa está falando. Independente disso, conte 3 segundos antes de responder. Não vai matar ninguém. Vai ajudar bastante, vai ser bem legal. E, principalmente, mude a forma como reage com base na sua maior limitação. Então, se for, por exemplo, um docinho de coco, a de maior, em uma conversa, você precisa ouvir com atenção e validar o que você está ouvindo a partir do que o outro está falando. Então, se é uma pressão, uma cobrança, alguma coisa que te desagrada, você vê o que está desagradando, o que que vai acontecer? Você vai ouvir, vai estar presente, vai contar 3 segundos e vai mudar a forma como você reage a isso. Geralmente você ameniza, você tenta fazer isso da forma que a pessoa menos se sinta desconfortável, né? Então, não vai ser esse o caminho que você vai tomar. E eu sei que isso pode ser muito difícil, mas é esse o caminho para a gente conseguir mudar tanto a si mesmo quanto a dinâmica das nossas relações na vida pessoal e no trabalho. Se você gostou dessa aula, mesmo que ela esteja vendo gravado, eu vou deixar um formulário aqui para você avaliar e me dizer o que que você achou dessa aula e onde você teve mais dificuldade. É um formulário muito rápido de preencher, acho que em 3 minutos você consegue preencher, e ao final dele tá o mapa mental para você poder acessar e revisar o que aconteceu aqui. Beleza, a gente viu as limitações pessoais e viu que a última ação por onde a gente deve começar é mudar a forma como a gente reage, né? O que a gente fala entre o estímulo e isso que sai da nossa boca. E para isso, na aula que vem, eu queria trazer para vocês, deixa eu fazer aqui, a aula que vem, uma forma de se comunicar. Existem várias formas de se comunicar, umas mais pragmáticas, outras mais poéticas, outras mais prolixas. Mas existe um tipo que é a que eu estudei e achei mais eficiente para começar a executar essa mudança, uma das melhores técnicas de comunicação. Principalmente nesse momento em que a gente está aprendendo a impor limites ou tentando trazer uma comunicação mais sutil, mais agradável, menos iceberg, menos fria, né? Menos vulcão, menos violenta, que é a comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Do Marshall Rosenberg. É um livro bem legal de ler, tanto quanto o do Flip Flipping. E na aula que vem eu vou trazer como você se comunica de uma forma não violenta para aplicar e implementar essa mudança na sua reação aos seus estímulos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima aula.